Ei pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no 5º episódio do Belágio Cast com essas duas queridas, que é a Ana Célia e a Samira. Estamos entrando em outubro e sabemos que em outubro temos a campanha do Outubro Rosa, que é a conscientização do câncer de mama. E hoje eu tenho essa querida, que é a Samira. Há um ano atrás nós estávamos em um grande desafio. Exato. Que estava nascendo o Silicone Pink, justamente para ajudar mulheres que passavam por esse processo. E temos a querida Ana Célia, que hoje ela está aqui pra gente, é uma grande alegria, porque a gente sabe, a primeira vez que viu ela, um pouco triste, ressabiada, e tá aqui hoje feliz e vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Então elas vão se apresentar e eu tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser incrível. Oi pessoal, meu nome é Samira, tenho 35 anos. Em 2022, no mês de abril, fui diagnosticada com câncer de mama. Eu estava há 20 dias de uma cirurgia do meu filho, uma cirurgia bem delicada. Foram 6 meses de quimioterapia e sigo ainda na luta contra o câncer. Durante meu período, de quimioterapia, pensei a respeito de ajudar outras mulheres e ficava pensando como que eu vou fazer isso. E aí veio a ideia do Silicone Pink, que é um lugar onde eu compartilho meu dia a dia, compartilho o tratamento, como foi, dicas. E estamos aí nessa luta ajudando outras pessoas. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Célia, eu tenho 40 anos. Assim como a Samira, em junho deste ano eu tive um diagnóstico de um nódulo. E a princípio um nódulo benigno, mas passei pela mastologista do HB Laje e me aconselhou a fazer a retirada do nódulo por ter um histórico já anterior, de um nódulo benigno, um fibroadenoma que cresceu muito, onde que eu tive que fazer a retirada e tive ali uma diferença entre as mamas, uma diferença muito grande que me incomodava durante toda a minha história, Isso só deu uma pausa, foi no período quando que eu fui mãe, que eu tive que amamentar e eu fui muito grata a Deus por poder amamentar. Aí quando foi esse ano, apareceu de novo um nódulo, eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. E aí surgiu o HD Belágio através de pessoas conhecidas. Eu conheci o projeto do Silicone Pink e eles me deram a oportunidade de fazer a cirurgia, a retirada do nódulo. Hoje eu tô com 17 dias de cirurgia. Recém-operada, feliz. Antes era muito visível a diferença, entre as mamas. Hoje eu olho assim, já comprei até um vestido com decote. Então, assim, uma gratidão enorme, pela oportunidade. O hospital me enquadrou nesse projeto por não saber ainda, se meu nódulo é benigno ou maligno e também pelo meu histórico, da baixa autoestima e, assim, eu agradeço demais. Eu fico muito feliz. Hoje para mim também é um dia muito importante porque a minha madrinha, ela está passando por esse processo aí de descoberta do câncer. Ela teve que fazer uma primeira cirurgia e aí na primeira cirurgia ocorreu tudo bem, mas eles viram que tinha um restício de nódulo ainda e teria que fazer uma mastectomia e ela optou por fazer. É muito fácil quando a gente fala do próximo, do amiguinho, Ai, minha amiga teve, ou então eu conheço alguém que teve. É totalmente difícil quando você lidar com aquilo dentro da sua família. Vendo a situação da minha madrinha, vendo a burocracia que hoje a gente lida aí com plano de saúde, com estrutura, para as pessoas que não entendem muito, a minha madrinha ela é da área da saúde, então ela sabe o que está acontecendo, então ela sabia todos os pós, os contras, o que teria que fazer, e eu estava ali dentro do Belágio sabendo tudo que eu poderia fazer para ajudar, vivenciando o Silicone Pink, vivenciando o que você passou. Então
hoje esse assunto para mim, estar aqui falando isso com vocês, não é só sobre o outubro, é sobre uma luta diária todos os dias, não é só sobre o câncer de mama, que a gente sabe que é algo que mexe muito com a autoestima da mulher, mas é sobre a saúde num todo. Hoje a gente se burla tanto, no caso da Samira, a Samira tem o Miguelzinho, e ela descobriu no dia que o Miguelzinho estava fazendo a cirurgia dele, né? Foi assim, eu senti um nódulo a primeira vez em dezembro de 2021, trabalho tomando conta ali, o final de ano pegando fogo, acabei adiando e não conseguindo, né, falar no meu mastologista, acabei adiando a ida ao médico. Meu menino na época ainda tinha 2 anos e ele nasceu com uma cardiopatia. Ele foi fazer uma consulta de retorno em fevereiro, eu ainda não tinha ido ao meu médico, e o cardiologista falou, vamos operar de urgência. E eu assim, não vou. Calma, vamos consultar com outros médicos e ter outras opiniões. E nisso aquele nódulo incomodando e veio um anjinho soprou, vai no médico. Só que nisso eu já estava em março, 28 de março. O tempo foi passando e esse nódulo só foi crescendo e incomodando cada vez mais, né? O câncer é silencioso, mas ele dá uns sinais ali. É por isso que é muito importante a gente conhecer o corpo. Quando eu fui fazer consulta e realizando os exames, eu só fui realizar a minha biópsia no dia 20 de abril. Foi o mesmo dia da cirurgia do coração do meu filho. Então foi uma coisa em cima da outra. E como ele já ia operar, eu não quis passar para minha família mais essa preocupação. Eu fui fazendo tudo ali quietinha, falava, não, peraí que eu tô indo no médico do Miguel, e nada. Eu tava indo, era no meu mesmo, mas sem falar nada com ninguém. E assim, eu levei até o dia que eu recebi o resultado da biópsia e veio positivo, né? Veio que era maligno. Qual que é a sensação no momento que você abre, né? Porque é muito complicado. Na hora que você, até então, você ouve falar, você sabe que tem algo te incomodando, mas na hora que você lê, o que passa na sua cabeça? Olha, assim, vou te falar o que eu ouço de muitas pessoas. As pessoas recebem como um atestado de óbito, né? A gente fica triste e tal. Até o momento de receber aquele papel, aquele laudo daquela biópsia dizendo que era realmente maligno, eu tava muito tranquila, até porque o meu foco era a recuperação do meu filho. Quando eu abri aquele laudo e eu tava tomando café da manhã, eu falei, peraí, já saiu o resultado, eu vou consultar aqui agora. Abri o computador, olhei, é como eu gelei da cabeça aos pés. Eu falo que naquele momento mudou uma chave em mim. É a mudança de chave que a gente tem que optar ali muito rápido. Tem pessoas que sofrem muito, é um processo, cada um vive de uma forma, mas naquele momento eu quis viver mais do que nunca, muito mais do que antes. Eu falo que o câncer, ele me ajudou ali a sair de outros processos que eu estava vivendo, né? E hoje eu tenho uma vontade de viver muito maior. É difícil? Eu gelei. Mas ali eu falei, não, opa, peraí, eu tenho meu filho. Que é isso? Ele não tem nem 3 anos de idade, calma lá. Ele vai fazer 3 anos, ele ia fazer 3 anos, daí a 1 mês. Ele estava com 9 dias de operado, quando eu recebi o resultado da biópsia. E é isso, a gente vai... Eu falo que é uma força que vocês arrumam que muitas das vezes a gente não consegue. Gente, eu falo por mim. Às vezes uma pequena coisa me desestabiliza e eu fico destruída. Eu fico mal, eu choro, parece que falta fazer meu enterro. E quando eu vi o processo de vocês duas, no primeiro momento eu vi a Ana Célia, o primeiro dia eu conversei com ela me chorou, um pouco assim, apreensiva, mas depois eu vi uma força no olhar dela, uma confiança, a mesma coisa no seu olhar. Eu vi uma alegria, uma superação todos os dias que fazem com os nossos problemas diários, você fala assim, cara, eu sou quem? A minha vida tá perfeita. Eu tô chorando por algo que às vezes eu não tenho que chorar. Essa, às vezes, é a atitude que a gente tem que ter muitas vezes na nossa vida. Hoje a gente deixa
relacionamento nos desestabilizar, a gente deixa pessoas nos desestabilizar, a gente deixa pessoas opinarem sobre você e você não é. E quando a gente passa por um processo desse, quando você tem que fazer exame, e aí você tem filho, tem família, tem trabalho, eu tenho que ser forte. Eu não vi um dia a Samira triste. Era rindo, no dia da quimioterapia, todo dia que eu olhava pra ela, no dia da palestra, eu chorei, ela lá super sorridente, eu falei assim, meu Deus, é uma força e é uma esperança, e eu estou acompanhando isso, vendo a minha madrinha nesse processo. Cara, é uma força surreal, é uma tranquilidade que eu tenho certeza que é Deus que tá com a pessoa ali, porque você tem que ter muita tranquilidade, é o que você falou, tem pessoas que se desesperam, mas a gente tem que pensar positivo, a gente é o que o universo emana, então a gente tem que pensar, vai dar certo, eu vou conseguir. Então, hoje trazer vocês aqui é para isso, é para entender um pouquinho, né, para vocês que passaram por esse processo. A Ana Célia um dia comentou, né, Ana, eu queria que você falasse sobre, ela tava com uma blusa, não dava para ver, mas ela usava uma blusa com uma jaqueta porque isso incomodava, ela falava que as pessoas iam ver a simetria e não tinha. Nossa cabeça é a nossa maior sabotadora muitas das vezes, e isso te incomodava muito, né? Muito, 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 muito. Nos últimos períodos, né, de junho pra cá, eu notei um crescimento da mama que estava com um nódulo assim maior, né? A gente não sabe até hoje se foi por causa de um emagrecimento, de alguma coisa, mas eu passei a usar só roupa fechada, só jaqueta ou blazer, sabe? Pra disfarçar. Então, assim, era uma coisa que já tava na minha cabeça. E, assim, eu e a Samira, a gente tem conversado muito, né, Samira? Sim. E hoje, inclusive, eu falei com ela como que ela passa uma serenidade, né? Porque ela ainda está num processo, né? Semana que vem ela começa um processo de radioterapia e ela tá, assim, numa tranquilidade que, assim, não tem nem como a gente questionar alguma coisa. Você liga pra ela, Samira, vão. Samira, ela tá operada, gente. Ela fez cirurgia na mão tem 2 dias. Samira, vamos fazer? Vamos. Eu falei, então vamos fazer, vamos. E ela, assim, tá disponível o tempo inteiro. E eu vejo quanto que isso pra gente é gratificante. Quando o projeto surgiu no ano passado, eu sentei pra ela e olhei e falei, e agora? O que a gente vai fazer? No dia que eu vi, e a gente tem que começar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro das pessoas que nos conhecem, que somos próximos, a conscientizar. Então, o nosso primeiro ponto era conscientizar pessoas que estavam próximas a gente. Sim. Foi então que a gente decidiu fazer uma palestra, aonde que várias pessoas falaram, e naquele dia, pra mim, foi assim, um dia muito especial, não só naquele dia, no dia nas entregas da camisa, né? Essas camisas aqui fazem parte do projeto e ela vai falar. Por quê? Porque a gente não queria fazer do Outubro Rosa só o Outubro Rosa que todo mundo posta, todo mundo fala, é o câncer de mama. A gente queria conscientizar essas pessoas para levarem isso pra vida. Várias pessoas vieram através do Belágio para poder conhecer a história da Samira. Muitas pessoas nem passaram pelo processo de câncer, mas foram acolhidas porque tinham autoestima baixa. O projeto é para isso, né, Samira? Exatamente. É para abraçar mulheres que têm autoestima baixa e para a gente conseguir ajudar um pouquinho. Então, no dia que a gente foi entregar as camisas para começar o movimento, ela estava no dia de fazer e ela ia começar a quimioterapia. Eu já estava fazendo aqui. Você ia fazer a vermelha. Eu ia fazer naquele dia, no mesmo dia que a gente estava fazendo a entrega, era o dia de fazer a químio. Nós fizemos a entrega das camisas na parte da manhã e à tarde eu faria a químio. E ela se colocou super disponível, com um sorrisão no rosto. E isso pra gente é o principal. Só que o mais legal disso tudo é que o Silicone Pink, ele não morreu depois de outubro. Pelo contrário, ele foi crescendo cada vez mais. A gente conseguiu ajudar a Ana Célia. Não foi só a Ana Célia, teve outras pessoas que passaram. Teve amigas da Samira que conheceram o Belágio, que hoje é a nossa amiga, que é a Gi, né? Sim. A gente conseguiu mudar um pouquinho aí da história dela. E eu vejo a felicidade no rosto dela, mas o Silicone Pink, ele veio para isso, para abraçar mulheres, para ajudar mulheres. A gente acompanha o Instagram da Samira, para quem não segue, pode seguir, porque lá ela posta muito sobre isso, sobre
pessoas que ela vai visitar, sobre dicas que ela dá. Inclusive, ela me ajudou na época. Eu falei, Samira, e agora minha madrinha descobriu que ela tá com câncer de mama. O que eu vou fazer? No dia eu chorei quando ela me falou, mas eu falei assim, não, a Samira, ela conseguiu. Por que eu tô pensando negativo? Não, vai dar certo. Então, hoje, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do câncer de mama. Quando a gente ouve e a gente fala do autoexame, do cuidado, na nossa rotina, a gente acaba enrolando com isso, né? Não faz. A gente, acho, principalmente nós mães, a gente acaba deixando de lado, né? Ah, apareceu isso daqui. Ah, não, é só uma gripezinha. Ah, não, é só isso. Ah, depois eu faço, depois eu vou. Hoje é o pediatra do menino. E a gente vai se deixando sempre para depois. E o que eu falo hoje, principalmente, é assim, a importância de você conhecer o seu corpo, sabe? Porque todo mundo fala, o câncer é uma doença silenciosa. Gente, ele me deu sinais. Hoje eu penso a respeito, eu falo assim... A minha mama tinha uma diferença, não tão quanto a sua, mas ela tinha. Meu seio esquerdo, tinha o tumor, sempre foi menor que o direito. E eu comecei a notar que ele estava igual, estava crescendo, e aquele nódulo crescendo, eu estava sentindo as mamas sensíveis, igual como se durante a gestação, e eu sempre deixando para depois para ir ao médico. Tinha febres e tal, e do nada, e também não tinha sintoma nenhum de nada, e falava assim, o que será? Não é nada, não é nada. A gente sempre vai deixando para depois. Por isso que é muito importante o autoexame. Não é porque, eu não vou sentir nada, mas você vai se conhecer, você vai se entender, você vai ficar alerta com o que o seu corpo te diz. Entende? E se você não tá bem, gente, como é que você cuida de um filho? Primeira coisa que eu pensei nessa mudança de chave, falar assim, opa, eu tenho que viver, eu tenho filho para criar. Espera aí, não dá para ser agora. E depende da gente. O tratamento, ele é só uma parte do processo. O que depende da sua cura é o seu emocional, tá aqui. O meu oncologista, no primeiro dia de consulta, ele falou, remédio funciona, mas depende de você também. Então, tem que haver essa mudança por completo, sabe? E hoje você tem um filho, né? Eu tenho uma filha de 15 anos. Uma filha de 15 anos. Você falou uma coisa que é muito importante, pegando esse gancho da Samira e também da minha filha. Amamentar o nosso filho, cuidar do nosso filho, ter essa necessidade aí de estar presente na vida dos nossos filhos. Gente, isso é muito importante. Nós que somos mulheres hoje, sabendo o mundo que vivemos, é muito complicado você não pensar no seu filho, até porque ele é totalmente dependente de você, né? Então eu acho que a hora que mais pega é quando a gente vê a gente em alguma situação e fala assim, cara, mas eu tenho um filho. Exatamente. Vai ter que dar certo. Eu saio um pouquinho fora da órbita que vocês passaram, mas eu fui mãe com 16 anos. Então, com 16 anos, eu me vi mãe. Eu me vi mãe, grávida. Naquela época, minha filha vai fazer 13 anos. Naquela época, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu só tenho 16 anos, eu tô grávida. Então, pra mim, foi muito complicado, mas eu sabia que naquele momento eu tinha que ser forte. A gente sai de um instinto que a gente nem sabe. A gente aprende a trocar fralda, a gente aprende a dar banho e a gente vira assim, leoa mesmo, para cuidar dos nossos filhos. Então, isso é muito legal. Todas as mulheres que a gente vê passando por esse processo, elas já são guerreiras só de ser mãe, só de ser mulher. A gente fala que hoje a mulher, ela tá cada vez mais conquistando o espaço dela, o lugar dela, mas ela sempre vai ter fragilidade. A mulher, ela sempre vai ser uma mulher frágil, com medo. Quando ela passa por um momento difícil, ela quer ser acolhida, porque ela tem essa necessidade. Então, eu falo que, às vezes, passar por um momento tão delicado igual o câncer de mama, não só o câncer de mama, né? A gente tem outras doenças aí que querem tanta atenção. A gente precisa de apoio dos outros, né? E quando o projeto do Silicone Pink surgiu, foi para isso, né, Samira? Foi para dar um apoio a outras mulheres, pensando em todas, não só aquelas que estavam no processo do câncer, mas eu venho ajudando muito mais familiares.
Tem pessoas que me procuram, Samira, minha mãe, 86 anos, está com câncer de mama, o que eu faço? Só de conversar com a pessoa, ajudá-la a entender, ela já fica mais calma, já consegue ter uma força maior. Eu mesmo tive que acolher muito mais a minha família, assim, dar para eles colo ao invés de receber colo, porque o choque é muito grande quando você tem o diagnóstico de câncer, principalmente para a família. E, assim, mudar a visão de tudo isso. Quando eu antes do câncer eu tinha um cabelo grande, aí depois eu cortava curto e tudo, e mesmo assim eu não me sentia bem. Quando eu tive o câncer, fiquei careca, gente, minha melhor fase. Foi, ela falava que ela amava. Todo dia chegava assim, Samira, hoje você tá com um penteado diferente, né? Todos os dias, ela assim, é engraçado que a pessoa, ela se torna ainda mais bela. E são detalhes. A importância da autoestima, da gente estar bem. E o Silicone Pink é pra isso, é pra te ajudar, ajudar as mulheres de todas as formas, seja ela física, emocional, levantar essa autoestima. Gente, eu me amei, careca, muito mais. E eu falo que aí entra o Hospital Belágio, que ajudou, né, tanto Sim. a Samira quanto a Ana Célia, porque o câncer de mama, em muitos casos, você tem que fazer a cirurgia, né, então você acaba passando por um procedimento cirúrgico aí, de cirurgia plástica, e acaba mexendo também um pouquinho com a nossa autoestima, né, então a primeira vez quando a Samira colocou o silicone, eu falei, Samira tá siliconada. A Ana Célia é a mesma coisa, ela já comentou aqui que ela já comprou um vestido de decote. Isso é o ponto, né? Como que hoje vocês falam assim, nossa, aí olha, é diferente, tem aquele entusiasmo em ver, você fica feliz, pra você essa experiência que o Belágio conseguiu te proporcionar, fez uma diferença na sua vida? E inclusive, né, é um trauma que eu carreguei em mais ou menos uns 20 anos, porque mais ou menos em 2002 eu tive um diagnóstico de um nódulo benigno. A médica me garantiu que ele não iria crescer, que não precisava preocupar. Nessa época eu estava fazendo faculdade, trabalhando em Patinga, né? Então acaba que você deixa as coisas um pouquinho de lado e não fiquei habitolada em ficar fazendo autoexame, né? E quando foi, nessa época eu tinha ainda minha avó, ela teve uma fratura de colo do fêmur, né? Onde que minha família precisou da minha ajuda e eu fui para Sabinópolis, minha cidade natal, ajudar. Nisso, o meu peito começou a dar umas fisgadas. É igual a Samira falou, né? O corpo mostra, dá indícios. Foi aonde que eu voltei na médica e o nódulo tinha crescido gigantemente. E foi onde que eu tive que fazer a cirurgia e tirou muita glândula mamária. Então, por isso teve essa diferença. Aí agora, quando veio em junho que eu tive outro diagnóstico de nódulo, eu fiquei doida. E teve uma experiência aí, né, que foi um pouco, aterrorizou um pouco você na época, né, que você tinha um receio muito grande, né? Foi do erro médico que você tá falando, isso. Né? Porque, assim, no interior, né, mais ou menos em 2002, a gente não tinha essa questão de olhar CRM de médico, qual que é o histórico do médico. Então, assim, o médico que tem no interior é aquele que te atende, né? Então, assim, é um nódulo com características benignas, não vai crescer, tranquilo. O nódulo cresceu muito. Quando eu saí da sala de cirurgia, nossa, eu assustei com o tamanho do tumor que tinha tirado, né? E com o tamanho da cicatriz. E eu tava assim, no auge dos meus 20 e poucos anos, né? Sempre vaidosa. Então, assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Então, assim, no começo eu chorava muito, me escondia. E depois, isso só deu a pausa, igual eu falei, né? Quando eu engravidei, que a maternidade muda a cabeça da gente, né? A prioridade muda, né? Aí, só que esse ano, a minha menina já tá com 15 anos, então, assim, ela falou assim, nossa, mãe, tá muito diferente. E aquilo voltou, foi um filme, sabe? E a mulher, ela é assim, toda vez que tem algo que incomoda ela, naquele momento ela não pode falar.
mas aquilo vai começar a martelar na cabeça dela. E aí ela começa a tentar abrir brechas. Quais são as brechas dela? A Larissa, às vezes, ela tem um defeito. Toda vez que ela tá um pouquinho com instabilidade emocional, ela começa a comprar coisas que ela não vai usar. Mas ela sente a necessidade de comprar ali porque ela acha que ela tá cobrindo alguma coisa que não tá bom. Um dia, eu corria muito da terapeuta, confesso, e ela virou e falou assim, você tem que começar a olhar as caixinhas do seu passado. Porque hoje você é uma outra Larissa. Você é uma Larissa aí que conquistou tanta coisa, que chegou a lugares que você nem imaginava, mas você se auto-sabota e volta no mesmo círculo. Você anda, no final você tá ali sofrendo por uma coisa que você não precisava. Falei assim, cara, é verdade. E a mulher, ela tem disso. Então, por exemplo, a sua filha comentou algo que já te incomodava. Sim. Algo pra mim que me incomodava muito era usar biquíni. Eu não conseguia, gente. Não conseguia. E aí meus amigos brigavam comigo, e eu falava que eu tava gorda, e que eu não queria. E aí depois da cirurgia plástica, que passou tudo, que eu já tava num processo que tava legal, ainda assim colocar pra mim um biquíni era um ponto de start, de eu ficar de mau humor, de eu ficar com vergonha. Falei assim, cara, é a minha mente me sabotando. Então eu acredito que é isso que aconteceu. Quando a sua filha te falou, era algo que não te incomodava, mas não te incomodava tanto. E aí começou a te remoer, né? Às vezes incomodava, lá no fundinho incomodava, né? Mas não era uma coisa assim que, pra mim no momento, não era aquela prioridade. Aí agora veio de novo, ela falou, e quando você é mãe você precisa ser forte até para passar para os filhos, né? E eu encontrei no Belágio um lugar assim, no primeiro dia, eu lembro como se fosse hoje da minha consulta, que eu entrei nessa sala e que eu desabei. Foi verdade. Eu chorei muito, porque tava tudo entalado, engasgado, né? Traumas, coisas do passado, e eu encontrei no Belágio, além da oportunidade, né, de retirar esse trauma, levantar minha autoestima, até mesmo, posso falar assim, uma terapia, né, nos profissionais, na forma como acolhem, sabe? Gente, eu tava, no dia da minha cirurgia, eu tava deitada lá e eu assim, já vendo o resultado do antes e o depois, é uma felicidade. Eu falei assim, como que a pessoa tá toda cheia de pontos e tá alegre do jeito que tá. Isso é o diferencial que o Belágio tenta trazer para as pacientes que entram lá dentro. Todas ali já passaram por trauma. A Ana Célia passou por um, a Larissa passou por outro, a Samira passou por outro, mas a gente tem que tentar acolher e fazer daquele momento um momento especial. O nosso maior objetivo é que as pessoas, né? Hoje a gente sabe, é um tema que a gente fala aí, que é muito complicado. Ela entrou num tema e abordou que algo é sério. Hoje a gente realmente, às vezes a gente não tem hoje no interior, hoje a medicina ou até mesmo estrutura, né? Que possam ajudar mulheres. Eu escutei, a gente tem aí uma parceira que é da caminhada, Rosa. Sim. E ela estava comentando que na época que ela descobriu o câncer, já tem alguns anos atrás, ela falou assim que ela sempre foi muito vaidosa e ela ia fazer o tratamento dela, e quando ela chegava, as mulheres todas encolhidinhas, com vergonha, porque elas não tinham nem condição. Elas já vinham do interior, assim, naquela fase que não tinha um sabonete para tomar banho. E aí ela começou a levar lenços, começou a maquiar essas mulheres. Não tem como uma mulher não se sentir bem cuidada. Ela vai abrir um sorriso, sim. Ver a Ana Célia sorrindo assim hoje é diferente da Ana Célia que eu vi ali dentro do consultório chorando, né? Porque às vezes a Ana Célia, ela é amiga da Alana, da Elisa, que já passaram por aqui. Elas não sabiam, né? Elas não sabiam do caso que estava acontecendo com você, né? Então, a Ana Célia procurou a Alana, né? Perguntou dessa questão da cirurgia plástica. E a Alana falou assim, eu te conheço há 40 anos? Há 30 e poucos anos, 30 e poucos anos. São 40. A Alana vai me matar, que eu tô confessando a idade dela aqui. Desculpa, Alana. Mas há 30 e poucos anos, elas tinham essa convivência e ela não sabia. Ela não sabia. Pra ela falou assim, não, pra mim tava tudo bem, né? Então, é aquela coisa que a gente consegue abrir. E hoje, muitas das vezes,
falando dessa questão da minha madrinha, que ela não conseguiu pelo plano. E aí só tinha no final do ano, não conseguia fazer uma reparadora, e aí às vezes tinha que procurar outros meios, e aí você fica um pouco perdido. E a Samira, ela tem um ponto que ela estava comentando, né, Samira, sobre isso, que é muito importante. Foi outro porquê do silicone pink, porque eu chegava pro meu mastologista e falava com ele, doutor, o tumor tá na mama esquerda e na axila. E a mama direita? Tem outros nódulos lá, nós vamos operar pelo plano e tal. E muito seco ele falava, muito difícil o plano autorizar. Eu ficava, caramba, e aí? Como é que vai ser isso? Eu vou ficar com uma mama operada, sem nada, ou talvez com uma prótese, e a outra como que vai ficar? Eu vou ter que passar por outro processo cirúrgico. E aquelas incertezas. Existem não só pelo SUS, gente, que ainda é muito mais difícil. Durante uma campanha que nós fizemos agora em abril desse ano, eu conheci uma mulher que teve câncer há 7 anos atrás. Uma mama, ela fez a mastectomia total, fez uma reconstrução, teve alguns problemas na cicatrização, fez todo o processo pelo SUS. E a outra mama, natural. E a diferença era enorme. E ela foi lá assim, tem algo que pode ser feito? Claro, a gente pode fazer a simetria. O que era uma obrigação, é lei até que isso aconteça. Mas a mulher já está num processo tão dolorido, tão triste ali, e ter que passar por advogado, Ministério Público e tal, ela já não tem essa força. E aí eu pensei, poxa gente, a gente precisa buscar informação, e às vezes as pessoas passam por situações que não tem informação ou não tem onde recorrer. Aí que eu fui, né, o Belágio já tinha abraçado a causa, que eu ia inclusive fazer minha cirurgia plástica lá, no meio do caminho descobri o câncer, e assim, falei com eles, gente, vamos fazer campanhas, o que vocês podem fazer para essas pessoas operarem aí? Vamos levar, né, uma opção para elas, quem sabe, de ter essa reconstrução feita aqui, né, no Belágio. E assim surgiu, foi só se fortalecendo essa parceria. Hoje, né, eu venho desenvolvendo melhor o silicone pink, porque hoje eu tenho forças para isso. Ano passado ainda estou em tratamento, né? Igual a Ana Célia falou. Segunda-feira, dia 25, agora de setembro, eu inicio a minha rádio. Então, eu ainda estou em tratamento e não é fácil ter forças para fazer tudo ao mesmo tempo. E são muitas pessoas que passam por várias situações e por falta de informação. Então, o silicone pink veio com essa parceria com o Belágio tão forte para poder ajudar mulheres cada vez mais nessa reconstrução, nessa autoestima, levar informação em tudo que for possível ser feito. Eu queria que você contasse a história de uma senhora que ela ficou tão feliz com... Vocês levaram uma lente para ela, não foi? É uma senhora que ela falou que o marido amou. Teve uma situação assim, sim. né? O que acontece? A dona Marisa, ela veio até o Silicone Pink através de uma pessoa que conheceu o projeto. E ela, com 2 sessões de quimioterapia, ela praticamente perdeu todo o cabelo. É uma senhora de 60 anos, mais ou menos, muito ativa, muito forte, e já tem uma história de vida aí sofrida, né? E ela estava muito chateada com aquilo. Ela não estava chateada com o tratamento, ela não estava chateada com a cirurgia, ela estava chateada com o cabelo que caiu. E através de outros projetos parceiros, eu consegui uma peruca para ela e levei isso para ela, assim, deu outra vida. Ela ficou tão feliz e todos os dias ela agradece, todos os dias, toda semana a gente conversa. Sempre ela tá sorrindo. Antes ela usava um boné, sempre tampava o rosto, não queria mais sair de casa. Hoje não. Hoje ela tá com vida novamente, mesmo num processo como esse de cura do câncer. É isso, né? Temos vários projetos, o Silicone Pink é mais um, e acaba aparecendo muitos no meio do caminho e se tornam parceiros. A gente tem até uma caminhada aí que vai ser dia 22 de outubro,
né? Eu queria que Sim. a Samira também falasse, que são vários projetos que ajudam a incentivar mulheres a se cuidar. Mais uma vez eu volto a falar, às vezes temos a mania de, na correria do dia a dia, não fazer um exame, não se cuidar. O ginecologista é uma vez por ano, né, gente? Então, assim, fazer aquela prevenção ali é coisa simples, uma mamografia. Eu tava conversando com uma tia minha, ela tem 46 anos. Ela nunca fez uma mamografia. Falei, tia, pelo amor de Deus, sabe? É uma mamografia lá. Pois é, nunca fiz. Tem gente que não faz porque fala assim, dói, o exame dói. Gente, passa, ó, não é nada que vai te tirar do... Mulher sofre por muito menos, fazendo sobrancelha. Exatamente. Não, mulher sofre fazendo laser. E é algo que pode salvar a sua vida e te evitar de passar por uma quimioterapia se descobrir bem mais cedo o tumor ali, aquela coisinha que tá pequenininha, tão desconfiando. Você passa às vezes só por uma rádio, não chega a passar por uma quimio, então é muito importante esse cuidado. No caso da minha madrinha foi exatamente isso. Ela descobriu e aí tirou em primeiro momento a parte comprometida e aí viu que sobrou ainda, e ela tinha a opção de fazer a mastectomia para não ter que fazer uma rádio, porque o dela não iria enraizar, ou então retirar mais um pouco, tendendo a ter que fazer novamente. Ela falou, não, quero fazer, quero tirar. Então, assim, são pequenas coisas que fazem ajudar. Eu falo muito, nós mulheres temos que ajudar e incentivar mulheres. Hoje o que acontece muito é que a amiguinha... mas aquela menina ali... Aquela menina ali às vezes está passando por um momento super difícil e a gente tem que ter o tato de conversar. Pode ser, e isso foi muito interessante, porque um dia desses eu peguei um Uber com um rapaz e ele começou a conversar comigo e ele falou assim, vou te contar uma coisa hoje que eu nunca contei pra ninguém, só a minha namorada sabe e hoje você. Eu faço terapia e é a melhor escolha que eu tenho na minha vida. Todos os dias eu conto para dar sexta-feira para me fazer minha terapia, para me conversar com o meu terapeuta. Ele faz luta, olha só para você ver. Um homem falando isso. Então, às vezes, a mulher, ela também precisa de alguém ali para desabafar e para acolher. O que acontece é que hoje a internet chega e a mulher, ela vira piada na boca dos outros. Às vezes a mulher tá passando por um momento difícil, né? Hoje a gente vê aí, tem muita gente, não é só o câncer. Hoje trazer a Samira e a Ana Célia aqui é para mostrar que não é só o câncer. Hoje a gente pega aí pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que sofrem com traumas. Hoje a gente tem mulheres que têm alopécia, né? Então, às vezes dá aquele tipo fica careca mesmo. Dá aquele buraquinho aqui. Exatamente. De falha e a gente do sabe cabelo. que mulher, a vaidade da mulher é o corpo, é o cabelo. E às vezes a gente não tem esse tato de uma outra pessoa chegar, vamos conversar? Nossa, você tá bem? Às vezes é o que eu queria até terminar de falar. O rapaz do Uber nunca mais eu vou ver. Ele falou assim, olha, eu estou te falando isso hoje porque eu nunca mais vou te ver. Mas naquele momento ele me despertou uma coisa. Falei, cara, como que você incentiva pessoas com palavras e com atitudes que você nem imagina? Ele nunca mais iria me ver. Naquele momento ele me despertou que a Larissa, ela precisava de se conhecer. A Larissa, ela precisava de tratar algo. Então é a mesma coisa de vocês. Eu tenho certeza que a história da Ana Célia, no dia da cirurgia dela, a gente madrugou lá, né, Samira? Foi. 6 horas da manhã, todo mundo em ponto, em pé, pra gravar o vídeo com ela. Foi um dia muito feliz pra gente. Foi um dia que a gente esperou muito, porque, de fato, quando a gente começou esse processo, que a Alana falou, a Elisa falou, e aí teve a Carol também, mastologista, que se prontificou a atender, dar todo esse suporte, pra gente foi um dia especial, porque o Belage, ele não quer só receber mulheres ali pra ficar linda, maravilhosas, com corpo escultural. A gente quer ajudar mulheres a curar traumas, qualquer que seja eles. E isso pra gente é o principal. Então, trazer vocês aqui hoje, né, para dar uma esperança de ânimos para essas mulheres, para que elas possam acreditar, pra gente é o que mais importa. E eu queria perguntar para vocês hoje, no caso aí, né, da Samira, que ela já tá num processo aí, qual que foi o start que você falou assim, cara, eu sou uma mulher foda pra caramba, e pra você também? Que aquele momento você fala, não, eu sou muito foda. E eu sou foda e pronto, acabou. Qual que foi esse momento pra você? Nossa! Difícil dar essa resposta.
Mas eu digo que esse momento é assim... Passou a cirurgia, passou a químio, passou a cirurgia. Tudo foi mantido, assim, de uma rotina, né? De mãe, de tudo. Hoje eu olho para trás, mesmo ainda em tratamento, eu falo... Realmente eu sou essa mulher foda que todo mundo fala. Hoje eu digo isso e hoje eu vejo, eu enxergo. Antes as pessoas falavam, nossa... Meu filho, quando eu contei, né, que ele operou o coração, já era a 4ª cirurgia dele. Então, as pessoas antes falavam, nossa, você é muito forte. Eu ficava assim, hã? Você tá falando é essa mulher forte que eles falam, quem né? tá aqui? Quem é essa? Hoje não, hoje eu olho e falo, realmente, eu sou foda. Hoje eu consigo enxergar essa Samira. Hoje eu vejo essa pessoa, igual você disse, foda. Hoje eu vejo isso. E você? Ai, pra mim é uma pergunta, assim... difícil, sabe? Porque eu me considero resiliente, sabe? Além do nódulo, que é uma coisa que me preocupava muito, eu tenho uma doença autoimune. É verdade, a gente. Né? Então, assim, é uma coisa que eu já venho tendo que lidar desde 2018. Então, assim, a probabilidade de quem tem a doença é maior desse nódulo evoluir, né, para um linfoma. Então, assim, além de ter lidar com o nódulo, ainda ter lidar com a doença. É muito difícil. E impacta muito no emocional. E além de tudo, a gente tem que ser mãe, né? A gente tem que trabalhar, porque a gente tem que pagar as contas. Então, assim... tem que ser filha. Tem que ser filha. A gente tem o nosso lado sentimental, porque a gente também é mulher e a gente não é de ferro, né? Exato. Então, a gente tem que acordar todos os dias firme e prosseguir, né? Então, assim... Eu me acho fodástica. Muito bem. Eu falo que eu me acho também uma mulher foda por ter sido mãe com 16, ganhei minha filha com 17. Por todo o processo que eu passei, vou fazer 30 anos, então eu falo que hoje a mulher que eu me tornei, eu fui muito forte, apanhei muito da vida. Às vezes eu tive que andar 10 passos para frente e 20 para trás, mas cada dia que eu acordo, que eu corro atrás, que eu tenho um dia corrido, que eu acordo cedo, que eu vou dormir tarde e que eu vejo a mulher que eu me tornei, eu tenho certeza que eu sou foda, mas eu sou foda graças às pessoas ao meu lado. Então é com a história da Samira, é com a história da Ana Célia, é com a história de uma amiga que me incentivou, é com a história dos meus pais que me deram hoje quem eu sou, né? Porque não adianta nada. Pais, hoje nós somos pais aqui, mães, na verdade, né? Nós hoje somos a base dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles vão remeter aquilo que a gente projeta. Então eu tenho certeza que hoje a mulher que eu me tornei, graças aos meus pais também, eu me considero uma mulher muito foda, muito feliz de estar recebendo vocês aqui. E feliz também em saber que hoje a gente pode levar um pouquinho de informação para outras mulheres. A gente sabe, né, Samira, que hoje aí a gente lidar com tanto dilema depois da descoberta do câncer, e a gente sabe também o tanto que é difícil às vezes, até mesmo é o que você falou, chegar e o médico ser um pouco... com poucas palavras, com pouca informação. Então, qual que é a dica que você dá para essas pessoas? Se você não está satisfeita com aquele médico, se ele te tratou mal, procure outro, até que te faça sentir bem. Seja gentil com você, tá? Busque apoio. Não tenha medo, porque eu acho que o maior medo da mulher é buscar o apoio. Eu acho que as pessoas vão sempre julgar, a gente sempre tem isso em mente. Olhar com outros olhos, olhar com outros olhos, não, ela é fraca. Não existe isso de ser forte o tempo inteiro, gente. A gente pode carregar um sorriso, sim, a gente pode levar a vida de uma forma mais feliz, mais positiva, mas a gente precisa de acolhimento. Sabe? Faça terapia. Terapia é sensacional. Terapia. E outra coisa, gente, que esses dias, inclusive, eu escutei uma frase, não vou nem repetir aqui, que nem vale a pena. Mas não dê ouvido para as pessoas que falam asneira. Às vezes a pessoa ela vai falar uma coisa sobre a doença, ela sabe nem o que ela tá falando, sabe? Ela não tem fé o suficiente para saber que o câncer, sim, ele pode ser curado.
Você sim pode viver uma vida muito feliz. E por muito menos você pode morrer. O câncer... E você vai viver uma outra vida. Exatamente. Tenha certeza disso, que é uma outra vida. Você não é mais a mesma pessoa uma vez que você recebe esse diagnóstico. Uma vez que você passa por um trauma muito grande, você se torna outra pessoa. Você vai se tornar uma pessoa forte, feliz, confiante. Então não deixe as pessoas achar ou falar algo que elas nem têm embasamento. Sabe por quê? É só Deus e você sabe até onde que você consegue ir. A gente lidou com, essa semana, a gente com aquele rapaz dentista, famoso, rico. Ele se matou. A gente achou que tinha acontecido alguma coisa, ele foi e se matou. Ele tinha tudo. Ele não tinha doença nenhuma. Ele se matou. Então, o câncer, ele não mata. O câncer, ele tem cura, sim. O câncer, ele pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. Ele pode ajudar outras pessoas. Tem tantas pessoas que passam pelo processo. Eu acredito que vocês duas hoje têm pessoas que vocês vão levar pro resto da vida nesse processo, né? Com certeza. Hoje eu tava conversando com uma pessoa de outro projeto e eu falo assim, a gente tem que caminhar unida, porque sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Então, são projetos que se abraçam, são pessoas que você vai acompanhando e torcendo e vibrando com cada pequena conquista, pequeno passo que ela dá ali rumo à cura. E são pessoas que você vai carregar, que eu carrego comigo, assim, o projeto Além do Espelho, que doa perucas, que através deles nós já fizemos 2 doações de pessoas que procuraram o Silicone Pink, a Muchacha, que faz o projeto Movimente-se, entre outros aí que vão se abraçando, se unindo e criando força para dar força a outras pessoas que precisam. A Caminhada Rosa, que é muito importante, da Sueli, lá em Contagem. Espero ter uma edição aqui em Belo Horizonte em breve, gente. Em breve teremos. E assim, é uma pessoa maravilhosa que luta todos os dias para ajudar o próximo. E é isso, a gente tem que passar isso, a gente tem que se unir, essa individualidade, às vezes, que a modernidade, né, a internet, o celular trouxe, tem que ser deixado de lado. A dependência, têm, né? A cobrança excessiva de perfeição, de foto perfeita, de tudo perfeito, não existe. Não é aquilo. Não existe foto perfeita, não existe. Existe sim momentos especiais, sim, perfeitos, gente, a gente nunca vai ser. Né? A gente nunca vai ser. Aquela menina linda, maravilhosa do Instagram, ela tem defeito. Às vezes ela sofre com uma ansiedade, às vezes ela não é uma boa filha. São pequenas coisinhas que não vão trazer a perfeição para as pessoas. Então a gente tem que saber respeitar o momento de cada pessoa e se abraçar. Você falou da Sueli, da Caminhada Rosa, é um evento fantástico. Ano passado foram 5.000 mulheres. Esse ano passado foram 2.000, esse ano isso. Foram 2.000 mulheres e esse ano a expectativa é 3.000 mulheres e que sejam arrecadados 5.000 itens para doação, gente. Exatamente. Tem gente que vai fazer o tratamento de câncer, eu participei ali esses dias, né, de uma audiência pública e a discussão era sobre passagem de ônibus gratuitas para paciente oncológico. Gente, a rádio é todo dia e você não pode ir sozinho. Uma quimioterapia pode ser toda semana. Tem gente que não tem condição de pagar que não tem condição. De alguém que possa levar. Tem gente que não tem condição, às vezes, nem de tirar aquele dinheiro da passagem para ir fazer o tratamento. E a pessoa não morre por causa do câncer, ela morre porque ela não teve condição de ir fazer o tratamento. Ela abandona o tratamento porque ela não pode sozinha, ela tem que ir sempre acompanhada. E ela não tem 2 passagens, 4 passagens, 6 passagens, às vezes, ou mais, para pagar por dia, por semana, entende? Então, assim, hoje a Caminhada Rosa, ela pede itens de alimento, higiene pessoal, gente, pasta de dente, escova, sabonete, creme Nivea, coisas que às vezes pra gente, a gente usa, tem um sobrando em casa. A Sueli, que é da Caminhada Rosa, é a que eu contei a história aqui. Sobre ela começar a fazer o seu tratamento, ser muito vaidosa, ela sempre teve várias pessoas para levar, para acolher. As amigas dela fizeram um chá, tudo começou com esse chá. E isso começou a ter uma proporção gigante. Então, às vezes, alguma levava um batom. E é o que a Samira tá falando. Não tem condição de verdade, gente, de comprar um lanche. É sério. As pessoas chegam do interior, por exemplo. Às vezes vem aquela van cheia de paciente. Aí você fez seu tratamento às 7
7 da manhã, você tem que esperar o das 8 da noite. E às vezes você não tem dinheiro pro lanche, para comprar um café e um pão de queijo para comer. Você fica o dia inteiro sofrendo. Existem muitas pessoas que ajudam, assim, existem associações, ONGs, existem pessoas que se disponibilizam, mas ainda é muito necessário uma ajuda maior, sabe? São muitas pessoas tratando câncer diariamente. Tem gente que passa uma van, busca todo mundo no bairro, chega às 7 da manhã, às vezes a refeição é uma refeição que eu, com quimioterapia, eu tinha cheiros que eu não aguentava. Então, a pessoa tem que comer o que ela recebe. Então, assim, é triste, gente, você já passar por essa luta, por esse tratamento, ter todos os sintomas terríveis que você tem que passar por eles. E, além de tudo, sentir uma fome, não poder escovar o dente, ver sua pele ressecando, craquelando toda, porque você não tem um creme Nivea, condição de comprar um creme Nivea. Porque gasta muito creme, gente, a gente tem que hidratar a pele demais, tomar muita água. Ou uma passagem de ônibus. Hoje o município de Belo Horizonte já tá legal, a passagem de ônibus gratuita pro paciente oncológico ótimo. Do SUS. Mas aí você pensa, e aquela pessoa que trabalha na empresa, tem um plano de saúde, porque trabalha na empresa, mas também não tem a condição, porque o salário não é alto. E às vezes ela, né, muitas vezes é a provedora do lar, que é a mãe solo. E a gente sabe que hoje convênio também é uma burocracia. Sim. São várias coisas que a gente consegue ajudar aí com o nosso empenho todo dia. Então, o Silicone Pink, ele vem ajudando isso. Tem o projeto da camisa e é muito importante, legal. A gente sabe que a Hering já vende essas camisas, mas a Hering apoiou a causa do Silicone Pink. A gente tá aqui com a nossa blusa linda, maravilhosa. Sim. Ano passado eu consegui essas camisas através da Caravelle Boutique. Fica lá no Castelo. A Cris, uma pessoa maravilhosa. Esse ano eu falei, vou procurar a Cris de novo. Quem sabe ela tem umas lá sobrando de novo. Vou pegar na loja com ela, né? Ela falou, não, Samira, melhor que isso. Eu vou te colocar em contato com o meu fornecedor da Hering. Quem sabe? Poxa, a Hering abraçou a causa, falou, vou te mandar X camisas, estão aí, faz a sua ação, faz a sua caminhada, faz o que você quiser fazer. E vamos estaremos juntos com você aqui te apoiando. E a venda dessas camisas é para ajudar uma causa especial. Então, para vocês que têm aí interesse em ajudar o Silicone Pink, hoje nós temos várias causas que a gente consegue, mulheres que a gente consegue ajudar. Assim como a Ana Célia, a gente tem mulheres, a gente teve uma época de um evento aí, tem muitas mulheres que têm vontade de colocar o silicone, né? Ela não passou por nenhum processo do câncer, mas ela tinha vontade. E a gente fez um preço diferenciado para essas pacientes para a gente conseguir conscientizar outras mulheres. Quando o Belágio, ele apoia a causa do Silicone Pink, não é só para a mulher entrar ali dentro e fazer uma cirurgia plástica. É para ela falar com a amiga dela que através de um projeto de câncer de mama, ela conseguiu realizar o sonho dela. E aí às vezes a amiga, nossa, eu tenho uma amiga que tem um câncer, e ela vai chegar dentro do Belágio, a gente vai apoiar, a gente vai abraçar ela, a gente quer ajudar ela, a gente quer ajudar uma paciente hoje que não tem condição às vezes de pagar uma passagem, que não tem condição às vezes aí tá com uma mama, né, que infelizmente tem essas deformidades aí. A gente quer pegar isso e acolher, a gente quer cuidar dessas feridas. Não é à toa que a gente tem uma preparação tanto da Tassiana, que é a nossa nutricionista, quanto da Joyce, que é terapeuta, para poder entender a dor daquela paciente e cuidar disso. Esse é o maior interesse dentro do Belágio, juntamente com a Samira, de quê? De incentivar, de deixar mulheres felizes, né? Da gente conseguir levar isso aí não somente no outubro, mas para ir anos e anos e anos. O ano tem que ser rosa. O rosa Sim. tem que ser o ano inteiro, gente. É verdade. Então eu queria agradecer muito vocês por terem vindo aqui hoje. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para as mulheres nesse mês de outubro, para elas poderem se conscientizar e ajudar mais umas às outras, porque a gente sabe que isso é o foco, né, de vocês estarem aqui hoje. Eu acredito que hoje eu vejo duas mulheres fortes, guerreiras, felizes. Eu fico muito feliz de ter participado desse processo. Para mim eu falo que a Larissa que se tornou hoje é graças à grande história da Samira, da Ana Célia,
Ludmila, tem Magali, tem várias pessoas que já passaram pela vida da Larissa e foram fazendo o caminho dela se tornar aí de sucesso. Eu só tô no metade do caminho, quero muito além, mas eu queria que vocês dessem esse incentivo para as mulheres aí. Ai, mulheres, se cuidem. Olhem para vocês primeiro, porque se a gente não tá bem, a gente não cuida do outro, do nosso filho. Falo muito isso porque o filho depende da gente. Cuida do seu emocional, cuida do seu interior, cuida de você. Veja como você pode cuidar do outro também. Procura um apoio. Às vezes você tá aí, não tem quem conversar, às vezes um estranho, um terapeuta, um projeto, alguém pode te ajudar de alguma forma, pode te direcionar, pode ser um ouvinte. Busque, procure por você, porque você faz isso pelo outro, faça por você também. Mulheres, se cuidem, façam autoexame, sejam mulheres que apoiem mulheres, é um processo muito importante, né? Eu tive isso no Belágio, eu tive isso com minhas amigas de infância e foi assim essencial, né? Se priorizem, né? Você só tem condições de cuidar de outra pessoa se você estiver bem, tá? É isso aí. É isso, mulheres, se cuidem, vejam o valor de cada uma de vocês, tirem um tempinho, nem que seja uma vez por semana, né? Faça aí o autoexame, marca um médico, uma vez por ano você vai fazer um check-up, e isso eu falo para você se sentir melhor, para você conseguir cuidar do seu filho, da sua família e de você. Você pode ser uma profissional excepcional, você pode ser uma mãe espetacular, você pode ser uma esposa maravilhosa, mas se você não cuidar da sua saúde, você vai falhar em tudo. E aí você vai ter que retroceder para poder cuidar de você. Então, para você continuar sendo uma mulher foda, uma mulher que dá conta aí da correria, que a gente sabe que a gente consegue fazer 1000 coisas, para um tempinho, cuidem-se, ajudem outras mulheres a se cuidar. Incentivem mulheres, e eu quero agradecer muito pela presença de vocês aqui, de vocês duas também, muito obrigado. Em outubro estaremos presentes aí, com certeza esse episódio vai pro ar em outubro, mas eu quero vocês presentes na Caminhada Rosa, e para quem quer seguir, segue aí o Silicone Pink. A Samira tem muito conteúdo legal por lá, eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. E no mais, muito obrigado por mais um episódio, e semana que vem a gente tá aqui com mais conteúdo.